Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre um interceptador de drones que foi recolhido pela Polícia Federal do Rio de Janeiro, lá no colégio, né, no Acari, no Rio de Janeiro. Uma facção criminosa aqui no Rio de Janeiro estava usando um interceptador de drones ucraniano para impedir que os drones de facções rivais sobrevoassem a favela e também drones da polícia. Olha só que coisa, os caras estavam usando um drone de guerra, um jammer, né, que é aquele aparelho que joga ondas eletromagnéticas na atmosfera e impede que você controle o drone perto dele, né? E aí o interceptador de drones foi apreendido pela primeira vez no Rio de Janeiro. E olha aqui a imagem do negócio, está aqui, ó. Vocês reconhecem esse símbolozinho aqui, ó? Isso aqui é da Ucrânia. De alguma forma, os caras conseguiram contrabandear da Ucrânia. Eu venho falando há bastante tempo que a guerra da Ucrânia e da Rússia está mudando tudo em termos de segurança. E o pessoal não tem prestado atenção aqui no Brasil. Eu acho que as pessoas não estão prestando atenção no fato de que a polícia brasileira, o exército brasileiro, vão ficar totalmente desatualizados se não correrem atrás desse negócio. E não é correr atrás de drones de forma genérica, é drones ucranianos, é eles que têm a tecnologia de ponta de drones nesse caso. Os traficantes não tem nenhuma dúvida, estão tentando comprar esse negócio. Como é que eles trouxeram isso de lá? De quem que eles compraram? Como é que eles trouxeram isso de lá? Eu não sei. Mas está aqui a imagem do interceptador e a antena está aqui. Foi pego lá na favela porque estava ligado e aí o pessoal conseguiu identificar a posição disso daí num sótão de uma casa. Vamos entender esse caso aqui, porque, de novo, a questão toda não é esse caso particular. A questão toda que eu quero falar para vocês é como é que essa guerra dos drones está crescendo. Isso daqui a pouquinho, a velocidade que isso está acontecendo é enorme. Daqui a pouquinho vai deixar toda a segurança pública brasileira inútil. Essa notícia foi sugerida por Bariátricas para Estados Obesos e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vocês sabem, eu faço vídeos diários sobre a guerra da Ucrânia desde o dia 24 de fevereiro de 2022, quando começou a invasão de larga escala da Rússia contra a Ucrânia, mas eu tenho feito isso lá no meu canal Mundo em Revolução, um canal que está crescendo bastante, já está com a metade do Ancapso aqui, com muita visualização, está indo muito bem o canal lá. Eu falo tanto da guerra da Ucrânia quanto da guerra de Israel. Mas a guerra da Ucrânia é que tem essa capacidade, essa novidade em termos de drones. Por quê? No caso da guerra de Israel, Israel luta contra pequenos grupos terroristas que não têm muita capacidade, e o próprio Irã, que também é muito burocrático, é muito comunista, então não tem muita mudança. Mas lá na Rússia com a Ucrânia, justamente porque a Ucrânia tem esse espírito de descentralização, de inovação, a situação tem evoluído exponencialmente o uso de drones, né? Eu falo sempre sobre isso lá nos vídeos de lá, que a segurança como a gente conhece hoje está se tornando obsoleta. Outro dia mesmo, pela primeira vez, uma trincheira foi tomada por robôs. Não tinha nenhum humano ucraniano, e tomaram a trincheira e prenderam russos que estavam na trincheira exclusivamente com drones e robôs. E o pessoal aqui no Brasil não está prestando atenção no que está acontecendo, meu amigo. Eu fico impressionado com isso, como é que o pessoal dá pouca importância para isso. Se você quiser acompanhar o nosso canal, eu vou deixar o link do vídeo de hoje aqui ou do último vídeo da Ucrânia aqui na descrição desse vídeo. Recomendo que vocês prestem atenção, porque o que está acontecendo realmente é uma mudança completa da forma de se fazer segurança, né? Então, o que aconteceu aqui? Os policiais do 41º Batalhão de Polícia Militar aqui no Rio de Janeiro localizaram o equipamento durante uma operação nessa quinta-feira, dia 17, no Acari, na zona norte do Rio, né? Um interceptador de drones importado foi pego nessa favela. É a primeira vez que esse tipo de dispositivo é encontrado no Rio de Janeiro. Segundo agentes, além de funcionar como sistema antidrone usado em guerras, literalmente, é um equipamento militar. O equipamento interfere na transmissão de sinal GPS em grande escala, podendo interferir na aviação civil e outras comunicações, né? Equipes da agência da Anatel foram acionadas para auxiliar no rastreamento e localização do equipamento. O dispositivo estava funcionando dentro de um sótão de uma residência com uma estrutura dotada de uma antena. A antena é essa coisa aqui, essa placa aqui, né?
Segundo a polícia, ele impedia o tráfico de drones em toda a comunidade do Acari. Por que, que o pessoal do Acari queria esse tipo de sistema antidrones? Pelo mesmo motivo que o pessoal usa isso lá na Ucrânia, na guerra da Ucrânia com a Rússia. Você você não quer que os drones do inimigo acertem você, então você usa isso para impedir que drones cheguem perto de você. E funciona, tá? Funciona com algumas limitações. Todo jammer tem uma faixa de frequências que ele consegue emitir. Então, tipicamente, como é que você faz? Você emite numa faixa de frequência e os seus drones, você usa uma faixa de frequência diferente, de forma que você continua operando drones, mas os seus inimigos não conseguem operar drones naquela região porque você ocupou as outras faixas de frequência com o seu jammer, né? Olha só, esse jammer aqui, ó, o raio de 7 quilômetros, é uma área grande que ele simplesmente impedia que drones chegassem ali. E lembra, drones aqui, a gente está falando de drones de outras facções criminosas, que isso já virou padrão aqui no Rio de Janeiro, tem um monte de facção criminosa usando drones, e também drones da polícia, tá? Eu ainda acho que a polícia usa poucos drones aqui no Rio de Janeiro, mas já usa alguma coisa de drones aqui no Rio de Janeiro, e no final das contas, essa é a situação, né? Você começa a ter essa corrida de gato e rato, né? Ou seja, um lado desenvolve drones mais eficientes, o outro desenvolve jammers mais eficientes para impedir os drones e coisa e tal. De acordo com a Anatel, bloqueadores de sinais de radiocomunicações tem seu uso restrito a alguns órgãos como Forças Armadas, Presidência da República e órgãos de segurança pública. Pois é, eu não sei como é que é a legislação nesse aspecto, tá? Eu confesso para vocês que eu não conheço a legislação disso daqui. Eu imagino, eu sei que você ter uma rádio pirata é proibido, né? A Dentel, quem lembra da Dentel, né? A Dentel, lá nos anos 80, corria atrás do pessoal que fazia rádio pirata, era uma diversão para o pessoal que morava principalmente no interior, fazer rádio pirata. Eu conheci um cara que tinha uma rádio pirata com anunciante, ele vendia anúncio para o pessoal do bairro e coisa e tal, e a rádio funcionava 24 horas por dia. Ele fazia programação isso dos anos 80, né? Rádio pirata mesmo, piratão, botou uma antena na casa dele lá, botava a comunicação toda lá, fazia as coisas todas, né? E volta e meia tinha que desligar tudo por causa do Dentel, né? O Dentel era o pessoal que ficava rastreando essas rádios piratas para identificar isso daí, né? Mas um jammer não é uma rádio pirata. Por quê? Porque o jammer não tem o objetivo de comunicar nada, ele não está transmitindo um sinal para comunicar, ele só quer embaralhar o espectro de radiodifusão mesmo, né, para impedir o controle dos drones, né? Então eu não sei como é que funciona essa legislação aqui. Mas o que chama atenção é isso, né? Essas coisas vão chegar aqui no Brasil, não tem como evitar esse tipo de coisa, né? Naturalmente, essa informação começa a sair lá da Ucrânia e começa a chegar no mundo inteiro, isso é natural que aconteça. Estão fazendo aqui, pessoas naturais ou jurídicas que usem, detenham ou transportem esses equipamentos sem autorização podem sofrer sanções administrativas de natureza civil ou penal, né? O equipamento foi encaminhado para a delegacia da Polícia Federal na Praça Mauá. Na ação, 5 suspeitos foram presos e coisa e tal. Mas, de novo, o ponto aqui de terem pego esse caso aqui é um caso menor. O problema que eu vejo com isso é justamente a defasagem que está acontecendo no Brasil em relação à tecnologia de drones. Quase todo dia tem novidade na guerra da Ucrânia com drone, com interceptador, com os drones com fibra ótica hoje em dia, já tem um monte de drone com fibra ótica que é usado lá na Ucrânia. O que é um drone com fibra ótica? O drone com fibra ótica não tem esse problema não, tá? Esses interceptadores não funcionam com drone de fibra ótica. Não adianta você ter... Você já viu aquelas... umas armas que muitas vezes o pessoal usa para derrubar drones, né, uma arma grandona, justamente ela funciona emitindo um monte de ações, de raios, né, de radiação eletromagnética para tentar justamente embaralhar o drone lá em cima e fazer ele cair, né? Mas o drone com fibra ótica não pode ser derrubado dessa forma. Por quê? Porque ele usa uma fibra ótica, um fiozinho ligando o controlador ao drone. Então é todo um outro tipo de preocupação. Por quê? Por um lado, ele é mais fácil, é mais difícil de derrubar. Por outro lado, é mais fácil você identificar onde é que está a pessoa controlando o drone, porque, né, tem uma fibrazinha indo do drone até aquela pessoa. E isso já é comum lá na Ucrânia. Tem lugares que você vê na guerra lá, que tem os campos com cabos de fibra ótica, assim. Aqui, ó, isso aqui é um drone com fibra ótica, tá vendo? Esse negócio redondo que tem aqui embaixo é justamente o carretel de fibra ótica que vai soltando a fibra, que é bem levinha e coisa e tal. Então o pessoal vai fazendo o drone, né? E vai fazendo. Como vocês estão vendo aqui,
Os drones todos são feitos são montados lá na Ucrânia. Então é tudo montado, tudo coisa artesanal, é tudo coisa feita e montada ali, né? Tá aqui a fibra ótica aqui controlando o drone e saindo na outra ponta, sendo usada pelo controlador ali, né? Aí você vê essa situação aqui, isso aqui, ó, são soldados lá na Ucrânia andando, tá vendo? A quantidade de fibra ótica que fica, porque a fibra ótica, ela gasta e não tem como recuperar, né? Ela fica pelo caminho, né? Ela vai ficando pelo caminho e acaba contaminando, ou unindo a coisa toda lá, né? Colocando toda a região com esse tipo de coisa, né? Com fibra ótica para tudo quanto é lado. Inclusive, parece que os passarinhos da região já descobriram que dá para fazer ninho com a fibra ótica. Ela é relativamente resistente, né? Mas ela quebra, se você dobrar ela assim, ela quebra. Então o passarinho já descobriu que ele quebra ela com bico e usa ela para fazer ninhozinho. Parece que já tem um monte de passarinho lá na Ucrânia que se especializou em fazer ninho de fibra ótica, cara, para você ter uma ideia de como é que a coisa tá andando rápido por lá, né? Então, a cada momento você tem essas novidades e coisa e tal. E o Brasil, eu tô vendo o pessoal aqui, todo mundo dormindo em berço esplêndido. Olha só, o Trump está discutindo um mega acordo com a Ucrânia para... Olha só, não é para os Estados Unidos dar armas para a Ucrânia, não. É para a Ucrânia dar armas para os Estados Unidos. Para essa tecnologia de drones que está sendo desenvolvida na Ucrânia ser repassada para os Estados Unidos. Porque os Estados Unidos estão vendo a mesma coisa que eu estou vendo, que o mundo inteiro está ficando para trás. Essa guerra está alterando fundamentalmente como funcionam as guerras e está todo mundo parado como se a coisa fosse normal, como se não tivesse mudado nada no final das contas. Então o Trump está justamente fazendo esse mega acordo do tipo, a gente fornece para você mísseis e coisas que vocês precisam em termos de guerra, em troca vocês mandam tecnologia de drone para os Estados Unidos, porque, de novo, é muito avançado. Os traficantes aqui do Rio de Janeiro já aprenderam que o melhor material é ucraniano mesmo. O melhor material bélico que tem em termos de drones e medidas contra drones é ucraniano mesmo, né? Os Estados Unidos já entenderam isso também, já estão querendo fazer parceria com a Ucrânia para isso. Aqui no Brasil o pessoal está dormindo ainda, né?